Olá pessoal, eu me chamo Daniela Ximenes, sou professora de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre literatura, sobre o Barroco. O Barroco no Brasil. Pessoal, aqui nós falaremos um pouco sobre o Barroco e é importante frisar que quando nós falamos de Barroco, nós falamos que essa manifestação literária, que aqui no Brasil é manifestação literária, mas em Portugal é uma escola literária, acontece de forma diferente e de forma variada de acordo com a região onde se desenvolve, certo? Então, o que é que eu preciso saber para introduzir o Barroco no Brasil? Primeiro, eu preciso entender que no período colonial nós não temos uma literatura de fato brasileira. Nós temos manifestações literárias. É tanto que um crítico literário muito famoso e conhecido no Brasil, chamado Antônio Cândido, afirma que esse processo de introdução à literatura no Brasil é mais parecida com um transplante, quer dizer, eu tenho uma literatura portuguesa que é trazida para o Brasil e implementada sem nenhuma formação, quer dizer, eu já tenho uma literatura pronta, formada, e aí ela não nasce na medida em que a língua vai se desenvolvendo, a nação vai se desenvolvendo, não. Ela vem pronta. E aí a gente está no período aí seiscentista, né? A gente sai ali do quinhentismo, de 1500, das grandes navegações. A gente tem um salto histórico para então entrar no Barroco. O Barroco no Brasil tem início no século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na literatura, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo principal aqui da aula, não que as demais sejam menos importantes, porque são, mas o nosso foco aqui é a literatura, a gente tem um início com a publicação da obra Prosopopeia, que data de 1601, de Bento Teixeira. Na escultura, a arquitetura, Aleijadinho foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. É tanto que quem viaja deve muito bem observar. E aí vamos lá para o contexto histórico, o que foi, de fato, o Barroco, o que estava envolto, como essa manifestação literária se desenvolveu. Então, foi durante o período colonial que o Barroco floresceu no Brasil. A capital, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro e, com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente. Eu sempre falo que eu não escolho as imagens por acaso, viu? Então, as imagens, elas têm todo um contexto, depois vocês podem dar uma olhada aí na referência bonitinho, embaixo das imagens. Mas por que eu escolhi essas duas imagens? Nessa primeira aí, a gente tem aí um ambiente mais voltado para a plantação e colheita de cana-de-açúcar, que era uma das fontes aí de renda, era um produto extraído no Brasil. O que acontece é que lá na Europa, o açúcar brasileiro ele começa a entrar em declínio. E aí entra em cena um outro fator econômico muitíssimo importante, que é a extração do ouro nas Minas Gerais. O que é interessante aqui, fazer uma abordagem, é que quando a gente fala em uma perspectiva temporal, a gente tem o quentismo, o barroco e em seguida o arcadismo. O arcadismo é como se fosse uma manifestação de transição. Eu saio de uma configuração de um sistema literário para um sistema literário consolidado. Então, saio da era colonial e vou para a era nacional. Então, o arcadismo é conhecido como uma escola de transição e o barroco ele se desenvolve meio que simultaneamente. É tanto que nós veremos algumas produções que acontecem já no período do arcadismo, mas que se encaixam dentro do barroco. Eu sei que é um pouquinho complicado falar de arcadismo agora, mas nós teremos outras aulas que falarão sobre o arcadismo. Mas o que é importante entender agora, nesse contexto histórico, que se desenvolve na Bahia e também ali em Minas Gerais, tá bom?
E aí a gente vai para as características do barroco. Primeiro, eu tenho uma linguagem dramática com o objetivo de causar impacto. Eu tenho um racionalismo muito grande, um exagero e rebuscamento. Nós veremos posteriormente, lá no Exercitando, que a gente tem uma questão que a linguagem é um pouco rebuscada. Então, assim, para quem tem dificuldade em literatura, para quem tem dificuldade de interpretação, a gente fala que a literatura ela preza muito pelo subjetivismo, que é a opinião individual de cada um, como cada um interpreta, analisa e foca em uma produção literária ou em uma arte, tá? Então, o subjetivismo ele é muito importante. E aí, muitos me perguntam, professora, mas esse texto é muito complicado, eu não consigo entender uma palavra. Infelizmente ou felizmente, para os bons leitores ou para os que ainda estão nesse processo de gostar de fato da leitura, a linguagem ela é um pouquinho mais complicada, de difícil compreensão. Até porque hoje nós vivemos num fenômeno da internet, em que a gente tem uma linguagem muito simples, muito dinâmica, obviamente, por conta desse processo de comunicação. Mas quando a gente fala de literatura, a gente fala desse valor estético. Eu pego todos os recursos que a língua me oferece para me apresentar um texto ali de qualidade que desperte algum sentimento, alguma emoção no leitor. Afinal, é isso, né? Não dá para a gente viver só de notícia, é importante degustar de um bom livro, de uma boa produção literária, tá bom? E aí a gente tem o uso de figuras de linguagem. De repente, se você não lembra, é importante que retome. Só vale ressaltar que são diversas figuras de linguagem, mas que as que são mais abordadas aqui no Barroco é a metáfora, a antítese, enfim, a gente tem essas aí como principais. Não quer dizer que sejam as únicas, mas nós temos outras, tá? Então, a gente tem uma arte dualista, eu tenho aí uma visão X e uma visão Y. A gente tem a valorização dos detalhes, o cultismo, que é o jogo de palavras, que nós falaremos posteriormente, e o conceptismo, que é o jogo de ideias, que nós também falaremos posteriormente, tá bom? Agora a gente vai falar da arte barroca. Olha que imagem bonita. A professora gosta de viajar. Mentira, a professora nunca saiu do Acre. Mas enfim, provavelmente quem já viajou e gosta de ir a centro histórico, eu, por exemplo, vou lá na internet e vejo tudo. Porque quem não sai de casa tem a internet à disposição, tá? Então a gente sempre vê algumas obras arquitetônicas aí que são consagradas e fazem parte do Barroco, como é essa que vai mostrar agora na tela para vocês. Essa obra aí é a fachada da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, tá? Que é uma obra do Aleijadinho, que é um grande nome na arte barroca. E aí, o que é que eu tenho de informação sobre a arte barroca? Minas Gerais foi o centro mais emblemático do Barroco no Brasil. No entanto, podemos encontrar influências desse estilo em outros locais do país. Em Minas Gerais, além de Aleijadinho, o grande nome da arte barroca mineira, destacam-se as pinturas do mestre Ataíde. Isso aqui é só uma informação complementar para mostrar para vocês que o barroco também se desenvolve na arte, beleza? Também espalhada em diversas igrejas coloniais mineiras, encontram-se as pinturas de cores vibrantes do mestre Ataíde, citado aí anteriormente, que data de 1762 a 1830. Observa aí que nessa imagem nós temos uma ligação religiosa muito grande, os detalhes eles são muito valorizados. Essa obra aí se chama A Virgem Entrega o Menino Jesus a Santo Antônio de Pádua, detalhe da obra do mestre Ataíde, na matriz de Santo Antônio em ouro branco. Vamos lá, agora a gente vai entrar na parte que nos interessa, que é de fato a linguagem do barroco, tá bom? Começando, a linguagem do barroco, ela é provocadora e rebelde. O que acontece? A gente já tem meio que uma certa insatisfação que é gerada na colônia, e a partir daí a gente tem essa produção literária. Então ela retrata a inquietação e a inconformidade do homem
e o seu conflito do corpo e da alma. Então, lembra que eu falei da antítese? A antítese é uma figura de linguagem que nada mais é antitese. Eu tenho ideias opostas, ideias diferentes, tá? Então, quando a gente fala aí desse dualismo e contradição, brinca-se muito com esses dois conceitos, tá? Aí a gente tem as figuras de linguagem, como já foi citada, que são bastante exploradas aí no Barroco. Inclusive, muitos professores universitários, enfim, que são mestres, doutores na área da literatura, dizem que o Barroco é a escola literária que tem mais exagero. Vamos lá, o mote do Barroco. O que seria o mote do Barroco? É precisamente a antítese, e eu acabei adiantando aqui um conteúdo, né, um assunto. Mas não tem problema, a gente repete, a gente revê, até porque nunca é demais, tá? A antítese, ela brinca muito com essa ideia da vida e da morte, que eu tenho ideias opostas, aí falando sobre a extensão da vida, não a extensão da vida, mas a brevidade dela. É tanto que a gente tem aí, ó, destacado em azul, a premissa do Carpe Diem, que nada mais é do que aproveitar o dia. Essa expressão é uma expressão em latim, e aí cabe muito quando a gente fala de mote do Barroco, porque explora aquela questão de aproveitar a vida ao máximo. Quer dizer, o futuro é incerto, amanhã é incerto, eu não posso perder tempo com coisas vãs, supérfluas, né? Eu preciso aproveitar ao máximo o que a vida tem a me oferecer. Vamos lá, lembra anteriormente que eu falei sobre as tendências do Barroco, cultismo e conceptismo? Então, a gente vai falar agora um pouquinho do cultismo. O cultismo é chamado do jogo de palavras. Nele está presente o formalismo e o vocabulário rebuscado, bem como o emprego frequente de figuras de linguagem. Então, novamente, o que é essa linguagem rebuscada? É uma linguagem mais trabalhada, não é aquela linguagem popularizada, mas é aquela linguagem típica mesmo literária, tá bom? E o conceptismo, perdão, que a professora tem uma dicção de milhões, viu? É o chamado jogo de ideias, tá? Nele está presente o raciocínio e o pensamento lógico. Vamos lá ao nosso exercitando aqui. Essa questão eu peguei do livro A Prova Enem, que provavelmente você deve ter em mãos, e encontra-se lá na página 15, tá? É a questão 4. Para você que tem o livro em casa, esse é o livro, tá? É o livro vermelhinho, você dá uma olhada lá, vai lá na página direitinho e acompanha. Eu vou resolver junto com vocês o exercício e aí eu vou fazendo algumas pontuações. Se acaso você tiver alguma dúvida, algum questionamento acerca, a questão ela também está comentada aqui, o que vai ajudar você a fixar direitinho o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Diz assim: quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, senão o verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Aí então vamos lá para o nosso comando. O que essa questão quer? Com uma elaboração de linguagem, uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por. Como eu costumo frisar, o Enem ele não traz questões diretas, vai direto ao foco.
Quando você tem sorte, aparece dessa maneira, né? Eu tenho lá o nome barroco, e aí eu vou relembrar do que essa manifestação literária traz, quais as informações, as características. Então, é importante que eu leia, de fato, a pergunta, quer dizer, o que a pessoa que elaborou aquela questão realmente quer. Então, aqui a gente foca no barroco, a gente descobre que esse texto é um soneto, esse poema é um soneto, e aí a gente frisa. O que é um soneto? É um texto, um poema organizado em 4 estrofes, as 2 primeiras com quartetos, quer dizer, 4 versos, as 2 últimas, tercetos, né, com 3 versos. Então, a gente tem aí algumas informações que norteiam para onde a gente tem que ir, perfeito? Agora, vamos analisar as alternativas. Letra A, visão cética sobre as relações sociais. Se eu vou dar uma lida nesse poema, o que é que eu observo? Eu tenho, de certa forma, uma intertextualidade, na verdade, eu tenho uma analogia. Olha só, ele analisa aí, como eu poderia dizer, na verdade, ele começa a colocar o povo brasileiro como se fosse aqueles cativos do Egito, aí remete à história de Moisés, dos escravos que estavam no deserto. Então, a gente tem essa certa analogia, e se eu for observar bem a questão, o que é que eu vou perceber, gente? Eu vou perceber que eu tenho ali uma crítica. Eu não posso dizer que é uma visão cética, porque o que é uma visão cética? É uma visão sem pontuar, ter tanto ponto de vista, sem crítica, perfeito? Então, a letra A já não é a nossa alternativa. Vamos lá. Letra B. Preocupação com a identidade brasileira. Em nenhum momento a gente observa uma preocupação com a identidade brasileira. Quando a gente fala de identidade brasileira, pessoal, é uma característica do romantismo, tá? E não do barroco. Vamos lá, e aí a gente tem a nossa letra C, a nossa resposta já grifada. A gente tem uma crítica velada à forma de governo vigente. Então, observa aqui, nesse poema, a gente tem uma crítica ao governo de Minas Gerais. Então, ele usa os recursos linguísticos disponíveis ali para ele, de forma que não seja tão direto, quer dizer, eu preciso do subjetivismo, quer dizer, da interpretação individual de cada um, tá? Agora vamos verificar por que as outras alternativas não estão corretas. Letra D, reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Aí tem gente que vai lá e marca essa daí. Cristianismo, religião, ele falou de Deus ali, falou de Deus aqui. Então, a gente tem aí uma analogia, mas o foco não é falar de Deus. É trazer um acontecimento, um relato bíblico, né, para fazer a sua crítica, construir, trazer para a realidade, perfeito? Vamos lá para a letra E. Questionamento das práticas pagãs na Bahia. E aí, em nenhum momento a gente vê algo relacionado às práticas pagãs, perfeito? A gente vê novamente o nome de Deus aí relacionado ao cristianismo, mas esse não é o foco dessa produção, tá bom, pessoal? Então, quando a gente fala do barroco, coloca sempre na mente, só recapitulando aqui, lembra direitinho, fixa, é a segunda manifestação literária. Eu não tenho ainda uma literatura de fato brasileira, tá? Eu ainda tenho aí escritores que, perfeito, são brasileiros, mas eu não tenho um público brasileiro totalmente consolidado. A obra, às vezes, ela é produzida no Brasil, mas ela não é passada para o papel no Brasil, ela é impressa lá na Europa. Então, eu tenho todos esses fatores que eles interferem. Então, quando a gente fala de uma literatura de fato brasileiro, a gente fala de autor, obra, leitor. Um autor brasileiro, uma obra que é escrita, produzida sobre o Brasil, no Brasil, e eu tenho um público leitor de fato brasileiro que assiste, perfeito? Então, eu tenho esse jogo de ideias, figuras de linguagem, uma linguagem mais rebuscada, e uma dica que eu dou, não vai só se ligando nas
escolas literárias em si. Vai sempre estabelecendo relações, vai anulando questões. Poxa, essa questão aqui não é sobre o barroco, não tem nada a ver. Então, essa aqui já não faz parte do meu conteúdo, não é? Então, você vai fazendo essas revisões. E, por essa aula, é só. Se você tiver alguma dúvida, ficou aí voando em algumas ideias, se a professora usou uma palavra que você não lembra, rever a aula na nossa plataforma, tá? Direitinho. Rever, pausa o vídeo bonitinho, pesquisa.